Pastor Josias, queridos, graça e paz. Seguimos aí, ó, tomando aguinha, ó. E falando de existência humana. Existência como nós conhecemos. Se você existe, é porque alguém criou você. Quando a gente fala de existência, a gente fala de coisas móveis e coisas imóveis, ambas criadas. Coisas móveis, criadas. Coisas imóveis, também criadas. O Deus que cria coisa que é para sempre, também cria coisas que não são para sempre. A vida como nós conhecemos, uma hora passa, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. É por isso que a gente está falando de existência. E falando de existência, a gente entra nessa direção, tendo o peso da palavra do próprio Jesus, que fala de coisas que vão passar e de coisas eternas. Ele diz em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, veja bem, os céus, ou melhor, o céu, tá bom? E a terra. Então, ele está falando de elementos criados. Ele diz que esses elementos passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Perceba, irmão, que tem coisas finitas, céu e a terra, e tem coisas infinitas, as palavras do Senhor Jesus. Então, quando a gente vê isso, a gente tem, claro, a alta crítica, que vai ligar essa fala ao evento, né, lógico, ali, ao cerco e à destruição de Jerusalém, 70, né, da era cristã, o general Tito invadindo a cidade e derrubando o templo, inclusive, aquela predição, pedra sobre pedra que não seja derrubada, falava do templo de Jerusalém. Então, Mateus 24, segundo a alta crítica, não fala de arrebatamento, não fala de nada disso, está falando da destruição de Jerusalém. Muito bem, da tribulação daqueles dias. Então, quando o Senhor fala que o céu e a terra passarão, ele está aludindo coisas que foram criadas para passar. Ao passo que ele diz, as minhas palavras não vão de passar. Então tem coisas que não vão passar. Então tem coisas temporárias e tem coisas eternas. E é disso que nós estamos falando. Existe essa questão da existência. Existência como conhecemos, uma coisa que passa. E a existência é como nós não conhecemos. Ou melhor, como nós desconhecemos. Ou não entendemos de alguma forma. Porque não é porque nós não entendemos que ela deixa de existir. Não é? Existe a eternidade, há a eternidade. Agora, daí a entender-se isso, meu amigo, aí é um caminhão pela frente. Mas, quando a gente vê as palavras do apóstolo João, né, que vai dizer em João 1, de 1 a 5, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Perceba, irmãos, olha que coisa interessante. Ele fala do verbo, e ele fala desse verbo como sendo o criador de tudo que existe. O verbo vivo, o verbo dei, o verbo de Deus. Escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Deus anteriormente falou pelos nossos pais, pelo profeta, mas nos últimos tempos falou por nós através do Filho, aquele que constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então o Filho de Deus, o Cristo encarnado, é o verbo dei, é o verbo de Deus. Então, a palavra que não passa é esse próprio verbo. Jesus não passa, ele é eterno, a eternidade dele se encontra aqui. É claro que nós não estamos fazendo aqui nenhuma apologia ou exegese, estamos apenas verificando o poder dessa palavra, desse verbo. A palavra viva é o verbo divino, a vida estava nele, a vida era o dia dos homens. O dia resplandece na noite e a noite não a segurou, né? Porque o texto diz que as trevas não a compreenderam. A palavra compreender ali não é como nós entendemos hoje, no sentido de compreender ou não compreender. A palavra compreender, ela está dentro de um contexto hebraico, um contexto do koiné grego, que vai indicar compreensão no sentido de segurar, de manter. Então, quando diz que até as trevas não compreenderam, está dizendo que as trevas não seguraram.
As trevas não conseguiram segurar a luz. A luz extrapolou os limites das trevas. Então aquilo que era treva, deixa de ser treva, porque a luz chegou. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Deus é luz e nele não tem trevas nenhuma. Querido, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que começou a boa obra em você e é fiel para terminar.